Bom dia, gente boa. Tudo bom com vocês? Vamos lá, nessa semana, dando continuidade no nosso conteúdo da filosofia clássica, que a gente começou, falando que esse é um período agora que a gente chama de período socrático, não é? Dizendo que esse é um período antropológico, onde o homem começa a ser estudado e pensado, com a ideia de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, do só sei que nada sei, da ideia da maiêutica que a gente viu, desse trabalho de parto que ele fala lá no livro, de tirar o conhecimento de dentro de si mesmo, fazendo perguntas importantes. Hoje, agora, a gente vai começar a falar do nosso amigo Platão, ok? Que foi um discípulo de Sócrates. Então, o que a gente tem de Sócrates escrito, na verdade, a gente tem coisas que Platão escreveu. Sócrates mesmo não deixou nada escrito. Platão que coloca. Platão nasce em 428, 427 a.C. e morreu em 348 ou 347 a.C. também. Então, viveu o período que a gente chama e denomina de época de ouro. Então, nessa época, surgiram ou ganharam força algumas das principais ideias e instituições que marcam a nossa mentalidade. O cristianismo mesmo, ele é muito, como é que eu vou dizer, influenciado. As ideias do cristianismo, sobretudo depois com Agostinho, é muito influenciado pelo pensamento platônico, pelas ideias que Platão estabelece. Então, uma das principais características desse período é a postura crítica e autônoma em relação à tradição, que vinha com Homero. Nela, os homens veem a si mesmo e o mundo em clara subordinação aos deuses, nessa tradição homérica. Então, o humano concebe seu destino sempre atrelado à vontade divina, interpretando os seus problemas e alegrias como concessões e capricho dos deuses. Então, você vinha nessa época. Agora, muda com Platão. Então, antes era uma concepção divinizada. Essa concepção divinizada ela foi cedendo espaço para uma outra. E essa outra concepção é onde os homens... continuando a falar em deuses, agora refletem sobre si mesmos de uma forma mais humana. Então você vinha antes de uma concepção mais divinizada a respeito das coisas e agora a gente começa a falar a partir do homem, da vida do homem, falando de si mesmo ainda com esse background, com todo esse parte de pano de fundo ainda de um pensamento divinizado, contudo agora surge o pensamento humano. Nessa época, como a gente já viu, surge o teatro com as grandes tragédias. A gente viu lá de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e a gente, por exemplo, a gente pode falar a ideia do Édipo Rei, de Sófocles e Sófocles. Então, continua a mostrar a ação dos deuses, mas tendo um enfoque da condição humana em jogo. Lembra que a gente falou sobre isso lá no teatro, né? Que o teatro tem essa ideia da polis que nasce e que começa a pensar no herói que agora é confrontado com o ethos, com a ética, com o comportamento, com o caráter. Então, outro movimento nesse período é o surgimento da democracia. Então, com essa nova visão política aparece a ideia da retórica e a gente viu os sofistas. Então, outro fator importante é a Guerra do Peloponeso. Então, essa guerra dura quase 30 anos e foi travada entre Atenas e Esparta. Essa Esparta sai vitoriosa. Lembre-se, então, de que antes na Grécia você tinha cidades-estado. Então, a democracia era importante porque era uma democracia direta, onde as pessoas tinham a possibilidade de falar na ágora e decidir as coisas da cidade e do estado na ágora. Agora, os cidadãos não eram todos, eram uma classe, eram algumas pessoas, os escravos, os servos não entravam nesse grupo de cidadãos. Então, Platão nasce no final dessa guerra e vê a decadência da democracia ateniense substituída por governos ligados à Esparta, por perseguições políticas e terror, e porque Esparta era uma cidade-estado para a guerra.
Então a maior influência que ele recebe veio do seu encontro com Sócrates, que ele chamava de o mais sábio homem da sua época. Ele percebe a decadência da democracia de Atenas e vê na postura de Sócrates um modelo para escapar dessa decadência. Para ele, existe uma crise de valores e é vista por Platão como consequência inevitável daquele componente que é indispensável da democracia, que é o uso político e persuasivo da palavra. Uma das obras principais de Platão é a República, onde ele vai discutir a questão do cidadão, a importância da política e esse nascimento desse cidadão que reflete e discute e pensa. Então a palavra filosofia vai ganhar mais sentido, e um sentido mais forte nas mãos e no pensamento de Platão. Então, em contraposição aos sofistas, que a gente já disse isso, que o sofista era aquele que não tem um amor à verdade, conforme Sócrates dizia, não tem um amor à verdade, mas um amor pela retórica, pela conversa, pelo argumento. Então, na mão e no pensamento de Platão, a filosofia vai significar aquele que aspira à sabedoria, aquele que busca compreender a si mesmo e o próprio homem, ok? Então, o Platão ele vai querer elaborar uma filosofia que salve Atenas dos sofistas e construir valores que sejam fixos e sólidos. Então, essa é uma questão importante no pensamento platônico. É a busca de valores que sejam fixos, que sejam sólidos, que sejam a partir do qual eu posso construir o pensamento, em contraposição ao sofista que não está comprometido com a verdade, não está comprometido em expressar a verdade, ele está comprometido em ganhar um argumento. E a gente vê muito isso hoje, no discurso do dia a dia, na tecnologia, na mídia, a gente vê muito isso hoje, uma construção persuasiva da retórica do sofisma. Eu li uma frase essa semana que dizia assim, que a mídia, tudo que você paga para a mídia, ela faz, inclusive fala a verdade. Então a mídia fala tudo, inclusive é verdade se você pagar. Então porque é a ideia de construção de uma ideia, de construção de um pensamento, que você não está comprometido com isso. Essa era a briga ou a questão principal de Platão na cidade. E ele então quer buscar valores que sejam fixos e sólidos. Então a filosofia de Platão ela vai ser definida como um esforço de interpretação da realidade que vai permitir ao discurso político e ético uma fixidez que o filósofo vê ameaçada pela democracia, pelo individualismo, pelo relativismo que a caracterizam. Então, de novo, é importante a gente entender, sobretudo quando a gente pensa a filosofia, por qual a importância dela. Ela tem muita importância, sobretudo quando a gente vai pensar e falar a respeito da ética, do comportamento, dos valores. Hoje, a gente vive num tempo onde essas ideias fixas foram dissolvidas. A gente hoje, de novo, ou mais do que nunca, tem um individualismo muito forte e um relativismo presente no nosso discurso, onde a verdade é relativizada. O que Platão gostaria de achar é essa fixidez no discurso político e no discurso ético. Então a única solução vista por Platão foi recorrer à filosofia. Então essa ideia de achar valores que sejam fixos e sólidos, essa ideia vai conduzir o Platão à mais importante polêmica das teses dele, a de que o filósofo deve governar a cidade. Então ele imagina isso, que aquele que deve governar a cidade é o filósofo, porque ele vai conduzir, dirigir, orientar as pessoas ao encontro da verdade fixa e de valores que não sejam fluidos, mas fixos e sólidos. Então, cerca de 40 anos depois da morte de Sócrates, Platão cria uma espécie de escola que é a chamada Academia. Ele escreve diálogos
e nunca foi em nome próprio, são mais de 20 diálogos que a gente conhece. A filosofia de Platão é sempre esse diálogo e ele não quer expressar uma opinião pessoal, mas mostrar as opiniões dos seus interlocutores, com o objetivo de chegar a uma verdade que seja objeto de discussão e consenso desses mesmos interlocutores. Então é a construção através do diálogo, através dos seus interlocutores, para chegar a uma verdade que seja esse objeto da discussão. Tá? Em primeiro lugar, os diálogos da juventude, a gente chama de diálogos socráticos, são chamados dessa forma porque neles o personagem Sócrates interroga algum pretenso sábio e mostra que esse não sabe o que imagina saber. E a maioria deles termina em aporia ou em ausência de saída. Então você vai discutindo com aquela pessoa, vai levando ela a pensar, a refletir, e chega um determinado momento que ela não tem mais para onde ir. Então a gente tem, por exemplo, os escritos dele do Critão, Hipias Menor, Hipias Maior, enfim, alguns escritos dele. Depois a gente tem os diálogos já da maturidade, que o personagem Sócrates não aparece apenas interrogando e levando o interlocutor a uma dificuldade sem solução, mas passando a proferir afirmações que talvez possam ser consideradas como expressão da posição do próprio Platão. Então agora ele não termina em os diálogos dele sem saída, mas é uma interrogar e levar esse interlocutor a um problema sem solução. Então, e aí ele começa então a proferir afirmações que provavelmente são aquelas afirmações que expressam a posição do próprio Platão. Então você tem Mênon, Crátio, Fédon e outros, o Banquete, a República, são textos que falam da obra de Platão nesse sentido agora. E aí você depois tem os diálogos da velhice, que ainda Sócrates é o personagem, mas nem sempre agora mais o principal. E neles aparecem sim contrateses que também expressariam posições platônicas, embora haja também diálogos que terminam sem solução. Pense sempre nisso, que a ideia de Platão é trazer essas interlocuções, essas conversas, para que, de alguma forma, a verdade seja elaborada e seja algo que na conversa se estabeleça. Então, alguns desses diálogos de Platão, principalmente os da maturidade, se encontra aquilo que a posteridade chamou de teoria das formas ou ideias. Isso, com essa aula de hoje, eu vou colocar lá um videozinho curto também para você sobre o mito da caverna. E aí essa vai ser uma discussão de uma próxima aula nossa. Hoje essa ideia aqui de abertura sobre Platão, e depois a gente vai entrar sobre a alegoria da caverna, que é importante para a gente compreender e precisa ter um tempo de parada para a gente ler o texto, você ler o texto e a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, nessa alegoria, na teoria das formas ou ideias, realidades que só podem ser, as formas e ideias, são realidades que só podem ser conhecidas pelo pensamento exercido pela alma em distinção às coisas da natureza que podemos captar pelos sentidos corporais. Então esses sentidos, essas coisas que a gente pode captar pelos sentidos corporais, dependem dos nossos sentidos. Mas o que a gente precisa buscar, e o que Platão começa a dizer agora, é conhecer essas coisas que é exercida pela alma. É interessante você pensar assim, o Sócrates foi condenado à morte. E ele foi um dos primeiros caras a falar a respeito da alma. E ele dizia, olha, o corpo é só esse invólucro, e que a vida, o Sócrates mesmo, ele dizendo a respeito de si mesmo, o Sócrates mesmo é a alma. Se eu morrer, se me matarem, o que morre é só o corpo, o Sócrates permanece vivo. E aí nasce também os primeiros pensamentos a respeito da imortalidade da alma. Para Platão, por exemplo, a alma, ela já pré-existia
e ele vem para esse corpo, e a ideia das reminiscências. Então, nesse período também nasce a ideia da psique, da alma, que é importante nesse processo de construção e da percepção de quem é o homem. Então, nesse momento, então, agora, da teoria das ideias ou das formas, então elas só podem ser conhecidas desculpa aqui que travou o computador ali, então vida que segue. Então essas últimas, as formas ou ideias são essas realidades que só podem ser conhecidas pelo pensamento como exercício da alma. Então formas e ideias têm sido usadas nas línguas modernas para traduzir os termos gregos usados por Platão, mas isso não quer dizer que tem o mesmo significado que a gente dá hoje na vida cotidiana, né? Forma e ideia não quer dizer contorno, ou uma forma triangular, ou ideia se referindo ao pensamento ou conteúdos mentais, quando digo assim, tive uma ideia. Então, quando a gente fala de formas e ideias, Platão quis expressar que existem realidades, seres dotados de existência e de uma existência muito peculiar. Não são incompletos, precários e mutáveis, como os objetos sensíveis, mas ao contrário, são eternamente os mesmos. Então, os objetos que aprendemos com os nossos sentidos, visão, tato, paladar, estão sempre sujeitos às mudanças. Eles surgem, crescem, se desenvolvem e deixam de existir. São instáveis e corruptíveis. Essas formas ou ideias apresentadas por Platão, ao contrário, não são mutáveis. Elas seriam portadoras de total identidade e fixidez. Lembre que a ideia de Platão era achar valores fixos e imutáveis. Então ele começa a falar dessa ideia de alma e das formas e ideias. Forma e ideia não é falar de contornos, triângulo, isso. E nem ideia daquilo que está ocorrendo na tua cabeça agora. São formas, elas são portadoras de uma total identidade e fixidez, alcançadas pela alma. Então, Platão afirma que a existência dos objetos sensíveis só é possível porque eles participam dessas formas ou ideias, que são a causa do seu surgimento. Então, as ideias ou as formas não precisam participar de nada para existir. Elas são por si mesmas, têm existência plena. Lembra que a gente conversou lá atrás, quando eu comecei a falar da ideia da filosofia da natureza, a gente saía do mundo mitológico, eu gostaria que você compreendesse isso. É uma lógica, é uma construção de ideia. A gente sai do mundo onde a gente fala do determinismo sobrenatural, a gente entra no mundo de determinismo natural, que são os filósofos da natureza, e agora eles estavam preocupados não mais com a aparência, mas com a realidade das coisas. Então, como que as coisas existem por si mesmo, a existência dela fora do seu invólucro, fora da aparência que tem. E agora Sócrates começa a falar do homem, e agora Platão então está buscando esses valores fixos e sólidos no homem, alcançados pela alma, distantes da nossa sensibilidade, olfato, visão, paladar. É uma busca dessa compreensão e dizendo assim, olha, as coisas, elas existem, esses objetos sensíveis, eles não são corruptíveis, eles são corruptíveis, mas a gente precisa achar a ideia dele. Então, é que o corpo, a ideia de Platão é o seguinte, que o corpo ligado aos objetos sensíveis, corruptíveis como eles, e a alma é a sede do pensamento. Então, é semelhante aí a essas formas ou ideias. Então, o conhecimento das formas ou ideias, só a alma pode alcançar. Mas somente se ela puder se afastar dos obstáculos que o corpo apresenta. Então, o que resulta disso é que a filosofia consiste em saber viver uma vida em que a alma, que define nossa identidade, consegue controlar os prazeres corporais e conduzir-se com moderação. Então, a descoberta da verdade
dessas formas ou ideias só é possível, portanto, para quem cultiva os prazeres da alma e não do corpo. Então, isso vai ser apresentado em diálogos dele como banquete, como uma república. Então, é a busca que a alma faz por encontrar as ideias fixas e verdadeiras que estão fora das questões do corpo, e eu preciso então cultivar essa ideia do corpo, da alma. Então lembra que a gente estava falando lá que nesse período você tinha, acho que a gente falou isso lá em sociologia, quando falava do trabalho, do nascimento do trabalho. Uma das coisas no nascimento do trabalho é que nesse período o trabalho, ou a ideia era quem era escravo e fazia as coisas com força, era colocado como de lado. O principal era o ócio criativo, o cultivo pelas coisas da alma, da contemplação. Isso era importante nesse momento histórico aqui, e isso está ligado aqui com os pensamentos de Platão. Então, eu vou dar um início aqui agora para vocês a respeito do que são essas formas ou ideias, e isso vai ficar um pouco mais claro depois quando a gente fizer olhar o mito da caverna. Então, hoje aqui então é só uma introdução a essas formas e ideias, e quando a gente parar então para olhar, eu gostaria que você lesse lá, a partir da página 89, Platão, e que ele vai falar de conhecer e lembrar no texto de vocês. Dei uma lida nesse texto e a gente vai conversar sobre o mito da caverna então. Mas agora sim, o que são essas formas ou ideias? Então, para entender melhor esse conceito, é necessário recorrer aos escritos da juventude dele, de Platão. Nesses escritos, Sócrates faz perguntas que colocam seus interlocutores em apuros. Então, a gente pode tomar como exemplo um texto que tem lá um texto dele que chama Hípias Maior. Então, este sofista afirma entender tudo. E Sócrates então pergunta para ele: o que é belo? E o Hípias responde: o belo é uma bela moça. Ora, observa o Sócrates, mas uma bela égua também é bela. Portanto, o Hípias respondeu uma outra pergunta. Então, a pergunta é: o que é belo? Mas não a pergunta que Sócrates fez. Ele aponta o que é uma coisa bela, mas não respondeu o que é o belo. Então, esta resposta a esta pergunta não pode ser repetida com nenhum caso particular de beleza, mas apenas com um belo que torna todas as coisas, todas as belezas belas. Vamos lá. Sócrates pergunta para ele: o que é o belo? Ele diz: o belo é uma moça bonita, uma moça bela. Ele fala assim: mas uma bela égua também é. E aí o que o Hípias faz não foi responder para Sócrates a pergunta dele sobre o que é o belo. A resposta dele foi apontar uma beleza individual. E aí o que Sócrates está tentando mostrar é isso, que a resposta dada, obtida à pergunta, não pode ser dada a partir de um caso de beleza particular. Então eu preciso entender o que é esse belo que torna todas as belezas belas. Então essa ideia das formas ou ideias é você entender que existe um padrão do que é belo, do que é justo, do que é puro. Isso reflete nas belezas, purezas, justiças particulares. Essa é a busca que Platão tenta fazer. Então, o conhecimento dessas tais formas ou ideias vai ser o resultado, o trabalho do pensamento da alma, que, ligado ao corpo, tem de ser capaz de, partindo da experiência sensível, concluir que realmente existem essas formas ou ideias. Então, da gente pensar isso, que quando a gente vê duas pedras iguais e em seguida você vê dois pedaços de madeira igual, o pensamento vai concluir que deve haver um igual. Para que coisas tão distintas possam ser iguais entre si, mas que o igual não pode ser nenhuma delas. Porque nesse caso particular, nada mais seria igual. Então compete à alma do filósofo o exercício dessa capacidade de afastamento dos dados do sentido, tomando esses mesmos dados apenas como um ponto de partida
para a sua superação e para o conhecimento da forma ou ideia do igual. Isso vai valer para todos os casos possíveis. Quando fala de igualdade, de justiça, de beleza, de pureza, do que a gente pode pensar ou imaginar. Essa ideia ela vai ser representada ou explicada, apontada no mito da caverna que o Platão vai apresentar. Então a questão central da filosofia para Platão será dar fixidez e estabilidade aos valores. Por isso a tese principal dele é a necessidade de que a cidade tenha um filósofo como seu governante, porque este vai ser capaz de conhecer essa realidade suprema, que são as formas ou ideias, sabendo, portanto, como introduzi-las na cidade e mantendo-se pelo seu comando. Então, é a busca de dar fixidez e estabilidade aos valores que agora começam a ser importantes no discurso filosófico presente nesse momento, a respeito do que é justiça, do que é belo, do que é pureza, do que é igualdade, que não pode ser encontrada nos casos particulares de justiça, de igualdade e de beleza, mas que existe um padrão desses nesse mundo que ele vai falar, que são o mundo das formas ou ideias. E isso a gente vai ver na próxima aula, gastando um tempinho maior sobre o mundo da caverna, o mito da caverna. Beleza? Leiam lá o texto, e eu sei que vai gerar um montão de problema na tua cabeça aí, de dúvida, e a gente vai tentando discutir e resolver isso aí. Abraços, Deus abençoe.